Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Tá começando o nosso Saúde em Conexão, primeiro de 2026, Mayara. Primeiro, boas-vindas ao ano. Boas-vindas ao ano. Gente, tecnologia tá em tudo, né, Mayara? Tá em tudo. Tá em tudo. As nossas convidadas já estão aqui preparadas para a gente falar sobre esse tema. E não tem como a gente falar que tecnologia é só IA, porque tá no nosso despertador, tá na nossa agenda eletrônica. Na Alexa. Tá onde mais? Tá nas compras online que a gente vai fazer, daí o algoritmo vai te indicando mais compras e compras e compras. Em tudo que você assiste, né? Vai tendo indicação, tudo que você vê rola no feed. Enfim, a tecnologia tá em tudo e ela vem para ficar. E pode ter seus lados positivos, seus lados mais negativos, seus pontos de atenção. Só que, gente, hoje a gente vai aqui tratar de um assunto porque é o seguinte: esse uso excessivo, Mayara, da tecnologia, o que será que afeta as nossas relações pessoais e a nossa saúde mental? Olha, eu acho que afeta muito, porque antigamente a gente ia para algum lugar, uma festa, uma reunião em família, não tinha celular, então todo mundo interagia. Hoje em dia, às vezes você olha, tem 4 pessoas, cada um tá no seu mundo no celular, nem parece que é uma reunião em família. Exatamente. Para a gente conversar sobre isso, a gente tem 2 convidadas aqui super conceituadas. A gente está recebendo aqui a psiquiatra a doutora Luísa Manfredin. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Ai, que bom. Vamos falar muito sobre esse tema. E também a psicóloga Tatiane Pagliari, né, Tatiane? Ela é psicóloga analítico-comportamental, área de especialização dela, então ela vai falar bastante aqui sobre dicas de comportamento. Meninas, aí eu já começo, daí quem escolhe, quem vai começar respondendo. Tecnologia é bem-vinda, mas como que vocês duas aí dentro da área de saúde mental, vocês encaram essa questão hoje do uso excessivo da tecnologia, seja as redes sociais, a IA? Bom, posso começar então? Então, inicialmente, né, a tecnologia, nós temos que vê-la como um instrumento. Então, assim, como qualquer outro instrumento, se usado de maneira adequada, tem sim seus benefícios. O problema é quando esse uso se torna problemático, né? Então, por exemplo, na minha própria área, eu percebo muitos avanços em relação à tecnologia, porque, por exemplo, atualmente eu consigo fazer teleconsultas. Eu atendo pacientes de outros lugares do Brasil, e inclusive eu tenho pacientes até brasileiros, né, mas que moram no exterior, porque eles preferem ser atendidos por um profissional brasileiro do que um profissional do exterior por questões culturais mesmo, né, e de vínculo. Então, assim, tem esse lado positivo. Inclusive, né, começou a se intensificar a questão das teleconsultas na pandemia, porque foi um período que realmente as pessoas não podiam sair de casa, né? E a partir daquilo começou a se tornar um hábito. Então, atualmente é muito comum na psiquiatria as teleconsultas. Algumas áreas é mais difícil, né, por precisar do exame físico, mas na psiquiatria é muito comum. Tem alguns casos só que a gente não consegue. Então, por exemplo, né, em casos mais graves, paciente com esquizofrenia, que a gente precisa realmente estar vendo o paciente, estar interagindo pessoalmente, mas a grande maioria dos casos é muito bem-vindo. Mas, né, por outro lado, o problema seria esse uso excessivo. Então, pensando nos pacientes mesmo, né, quando eles usam as tecnologias como um instrumento no dia a dia deles, então, seja como ferramenta de trabalho, seja como ferramenta de interação social, ferramenta de pesquisa, isso é muito bom. O grande problema é quando começa a se tornar excessivo e impactar no seu dia a dia. Então, seja quando eles utilizam muitas horas, né, e deixam de fazer outras coisas do dia a dia, ou quando aquilo começa também a impactar a saúde mental deles. Porque os estudos já mostram que o uso excessivo das tecnologias, né, especialmente das redes sociais, podem contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais. Você percebe esse mesmo comportamento nos seus pacientes, Tatiane, na humanidade? Sim, eu percebo bastante. Porque, assim, na psicologia a gente também utiliza muito essa ferramenta para teleconsulta, por conta, que nem a Luísa falou, começou na pandemia. As pessoas tiveram uma busca maior, só que o CRP, na verdade, ele, um pouquinho antes da pandemia, em 2017, ele começou a autorizar o uso do atendimento online. Tanto que teve que fazer uma atualização cadastral para poder atender de forma online. Eu me cadastrei lá em 2017, só que até então não teve necessidade, assim, de uso naquele período. Daí, na pandemia, aumentaram as buscas, as procuras, e eu comecei a atender online, de fato, ali na época da pandemia. Eu também atendo pessoas que atendem, que moram longe, que moram no exterior, ou moram no Brasil mesmo, só que em outras cidades, em outros estados. E assim, isso facilita.
o atendimento, porque às vezes a pessoa não quer buscar alguém da mesma cidade, por às vezes ser uma cidade pequena, conhecer muitas pessoas e quiser mais sigilo. E também, assim, às vezes o tempo. Às vezes a pessoa tem 1h30 de almoço. E daí, às vezes, a pessoa vai numa sala reservada do escritório, do local que ela trabalha, e faz a sessão online dessa forma. Ou logo após o trabalho retorna para casa, faz depois das 18. Então, assim, por um lado facilita o atendimento da psicologia, acredito, da psiquiatria também, com certeza. né? Que nem a Luísa falou, algumas áreas médicas talvez não ajudam muito, por causa que precisa fazer exames. Só que, em contrapartida, as pessoas, elas preferem fazer tudo online. E daí evita ter o contato ali social, de se aproximar das pessoas. Hoje, assim, por exemplo, as pessoas utilizam o aplicativo do banco. Elas não vão até o banco. Isso facilita muito. Só que, assim, às vezes é na hora de uma fila que a pessoa conhece outra pessoa. Tá ali parada na fila, aguardando, e daí vê a outra pessoa, puxa um assunto, daí conhece alguém que pode ser super legal ali, aumentar o repertório, né, social. Só que hoje, até quando as pessoas têm que ficar numa fila ou num consultório, numa sala de espera, cada um fica no seu celular ali e não conversa mais com as outras pessoas. Então, isso afeta muito a questão social, assim, de conversar com outras pessoas, assim. A gente já fez alguns outros episódios falando que acho que é um caminho que não tem mais volta, né? A tecnologia vem para ficar e ela está se estabelecendo. De quando vocês mesmos começaram a relatar aqui que começaram a atender online, essa procura, ela realmente agora ela está mais evidente e de repente a gente pode até discorrer no episódio aqui por diferentes motivos que a pessoa busca, né? Sigilo, né? Em curta distância, né? E pegando esse gancho também que você tinha colocado, Luísa, da questão das redes sociais para vocês duas. As redes sociais, elas acabam sendo... Porque hoje não existe quem não tem, eu acho, né? Até pode existir, mas é bem difícil. Até existe, mas é raro. Mas eu conheço algumas pessoas, inclusive pacientes, que relatam, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho rede social, porque isso atrapalha. Eu perdia muito tempo e eu excluí da minha vida. E a pessoa está conseguindo viver, assim. Só que é uma minoria. É uma minoria. Tem uma geração mais low profile, né? Que tá querendo, assim, ficar, né, mais ali, não tá postando tanto. Mas para aqueles ainda que usam ali as redes sociais, e hoje a gente trabalha, né? A gente não via hoje um profissional, qualquer área, trabalhando tanto, divulgando seu serviço em rede social, como hoje é divulgado, né? Então a gente tem como ferramenta, como a Luísa colocou, mas esse excesso nosso ali de redes sociais... Isso pode gerar e despertar alguma ansiedade na gente? Atrapalha? Né? Se sim, como que a gente pode perceber isso? Sim, atrapalha muito, porque as pessoas, elas ficam se comparando, né? Eu percebo muito, assim, na clínica, pessoas, assim, que às vezes querem começar um negócio virtual, por exemplo, fazer alguma venda de algum produto, e a pessoa tem ali poucos seguidores. E ela se compara com uma outra pessoa que tem milhões de seguidores. Mas, assim, a pessoa se ilude por uma vida que não é, muitas vezes, condizente com a realidade. Porque na rede social, a pessoa posta o que ela quiser. Assim, ela posta só os momentos bons, as coisas positivas. Não vai mostrar, assim, às vezes, um dia que tá triste, que teve algum problema. Ela só mostra o lado bom. Então, a pessoa que acompanha ali, vamos supor, os influenciadores, ela vê aquilo, ela fala, nossa, a vida daquela pessoa é perfeita. E olha a minha, tenho problemas, tem briga na família, eu queria viajar para um lugar, não consigo. A pessoa fica se comparando o tempo todo. Só que, assim, a realidade, às vezes, não é muito bem aquilo que a pessoa está mostrando, e também ela não mostra tudo que ela também passou para alcançar aquilo. Né? Todos os perrengues, todos os momentos difíceis para ter aquela viagem, aquele carro, aquela roupa. E por que, Tatiane, mesmo a gente sabendo, já discutindo, que às vezes ali o que passa na rede social é um fragmento de uma situação que às vezes, né, doutora, também, que a gente não tá vivendo, a gente só tem que postar para mostrar que eu tô bem. Por que a gente não se convence de que aquele é um fragmento daquele momento ali único só da pessoa e às vezes não quer dizer realmente refletir a verdade, né? Qual é essa desconstrução que a gente tem que fazer? É muito comportamental, porque aquilo, assim, a gente vê muito o que está acontecendo, né? A gente vê aquele estímulo, por exemplo, viu uma pessoa ali
toda bem, toda feliz. E daí a pessoa, ela não vai, assim, fantasiar tanto a ponto de pensar, mas será que, como que é o dia a dia dela? Ela só tá recebendo aquele estímulo, porque é tudo muito rápido. Então, não dá tempo para uma análise, assim, pegar e refletir sobre aquilo. Porque é um estímulo, assim, que só libera um prazer de você ver coisas rápidas e positivas, só que ao mesmo tempo gera, né, essa comparação, esses pontos negativos. Só que, assim, o segredo, né, seria se a pessoa questionar, assim, naquele momento, se ela ter isso em mente, né, assim, ficar pensando que aquilo é só um fragmento, e pensar, eu também tenho coisas boas na minha vida. E se eu for, por exemplo, postar, às vezes, uma foto de um café, assim, aquilo se torna um momento pequeno do seu dia que se torna positivo. Porque, assim, é uma coisa mais do que as pessoas passam para os outros. E não, às vezes, a realidade total. E você vê beleza nas pequenas coisas. Que isso é um lado bonito, assim, também, por exemplo, dessa questão de positividade do que as pessoas postam. Porque, assim, elas tentam transformar um detalhe pequeno, uma viagem, uma coisa simples, um café que ela preparou de manhã, em algo bonito. E as pessoas podem fazer isso também, assim, de ver beleza nas pequenas coisas. Então dá para transformar o significado daquilo. Ao invés de você, assim, se comparar, outra pessoa tem ou não, o que eu posso ter? Quais comportamentos eu posso emitir? Usar como inspiração, né? Isso. Quais comportamentos eu posso ter para alcançar aquilo? Que essa questão da análise é que quando a gente tá numa rede social, a gente tá ali para distrair a cabeça. Essa acho que é o principal objetivo, né? No entanto que o nome não é à toa, redes sociais. Para criar algo social. Só que a hora que a gente tá ali, você tá no entretenimento, vê um videozinho, compartilha, manda no direct. Então, ali você não tá pra avaliar, a não sei que você trabalhe com isso, claro. Mas você tá ali pra distrair. Então, é muito difícil você pegar e falar pro teu cérebro, não, agora vamos analisar, né? Será que a vida dela realmente é assim, né? É esse morango todo, como a gente fala. Então, eu acho que vai muito nessa questão do pensar. E a questão também, acho que a Luísa vai poder até explicar melhor, o prazer, a dopamina que libera quando a gente tá ali vendo um vídeo atrás do outro, uma gracinha, alguma coisa ali que realmente é daquilo que a gente gosta, né? Então isso vai gerando um prazer e você vai ficando até não se dar conta. Sim. Assim, essa questão da dopamina, né, nas redes sociais, é a velocidade de entrega dessa dopamina. Então, no nosso dia a dia, nós temos diversas atividades que são prazerosas e que liberam dopamina, só que geralmente é um processo muito mais lento para a gente conseguir atingir aquilo. Então, por exemplo, pensando até em outras tecnologias, né? Então, filme, você vai, senta no sofá, assiste aquele filme, é 2 horas de filme, tem cenas mais monótonas, vai ter cenas de maior ação, mas é tudo um pouco mais lento. E o grande problema das redes sociais, não, é que a cada, geralmente, 30 segundos tem um novo estímulo com uma nova descarga de dopamina. Então, é muito fácil para o nosso cérebro se viciar naquela sensação, porque a grande questão, né, das dependências é que o nosso cérebro ele não se vicia no objeto especificamente, ele se vicia no objeto, na sensação que aquilo causa na gente. Então, como nas redes sociais, em curto período de tempo, tem muitas descargas de dopamina, nós vamos querer aquilo cada vez mais. E já nas outras atividades do dia a dia, não. A gente sabe que vai ter momentos de monotonia, vai ter momentos que não vão ser tão legais. Então, é muito mais fácil a gente trocar esses momentos pelas redes, porque ali é tudo muito mais fácil e tudo mais rápido. Luísa, pegando especificamente até o que você estava colocando aqui nos bastidores, porque a gente fala só de redes sociais, mas, por exemplo, um stream, né, uma Netflix, tem gente que está lavando a louça e está assistindo uma série. Você citou aqui um exemplo de uma situação vivida no consultório, da paciente dividir ali o celular com 2 telas e ficar, né, jogando. Isso pode se tornar um sinal de alerta do quanto a gente está hiperconectado? Sim, com certeza. Porque assim, desse modo, né, nós estamos hiperestimulando o nosso cérebro e não estamos praticando aquilo que a gente chama de mindfulness, que seria a atenção plena, né? Fazer uma coisa de cada vez e ter atenção naquilo. E isso tem diversas consequências. Então, assim, tem a consequência inicial que aquela atividade pode não ser tão bem feita, né? Tão bem desempenhada. Então, por exemplo, alguém que às vezes vai assistir uma aula e tá mexendo no celular, ou vai ouvir algo e também tá mexendo no celular.
E também tem a consequência que isso é muito ansiogênico para o nosso cérebro, porque o cérebro ele fica naquele estado de alerta constante, hiperconectado. E também isso é muito ruim para nossa atenção, porque nós não estamos tendo aquela atenção focada, né? Nós estamos praticando atenção dividida. Então, isso é muito complicado também, até, por exemplo, pensando na questão de aprendizagem, né? Nós sabemos que, atualmente, muitos alunos, adolescentes, eles estão hiperconectados, têm muita essa dificuldade na aula, no momento de estudar. Então, isso também afeta todo esse processo cognitivo. E, Tatiane, existe um tempo de tela seguro para cada faixa etária? O que vocês recomendariam? A Luísa também existe, né? Fala assim, olha, né? Existe, é aceitável, né? Para uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Tem alguns estudos que falam, assim, até 5 anos seria ideal 1 hora no dia inteiro. Assim, mas é muito difícil, ninguém segue isso, né? Porque hoje, assim, os pais, assim, a criança tá dando trabalho, precisa ficar ali quietinha. Primeira coisa, dá o tablet, dá o celular, coloca um filme. Assim, pela recomendação seria 1 hora, mas a gente sabe que na realidade não é algo muito praticável. Mas, assim, o quanto menor nessa faixa etária, melhor. Depois dos 5 até, assim, a adolescência, até ali uns 13 anos, seriam 2 horas de uso por dia. Fora o tempo da escola, assim, que às vezes precisa utilizar para estudo. Então, daí, assim, de lazer, umas 2 horas por dia. Porque, assim, se você limita o tempo da tela, você pode colocar outros comportamentos no local, assim, comportamentos mais saudáveis, assim, que não necessariamente mais saudáveis, mas que vai mesclar, vai ter uma variabilidade comportamental. Porque se a pessoa, ou a criança, só sabe utilizar o celular, o computador, ela não amplifica o repertório dela. Ela não vai desenvolver novos repertórios, novos comportamentos. Então, é necessário, assim, dividir o lazer da criança. Pode colocar uma aula de pintura, ou ir brincar com outras crianças no condomínio, né? Fazer, assim, tentar colocar, ou os próprios pais, pegar um tempinho e jogar um jogo, né? Você dividir aquele tempo pra não ficar só na tela. E essa tela, ela não significa só o celular, ela se divide esse horário também para uma tela de celular, de televisão, um computador, videogame. Isso se divide. Às vezes a gente pensa tela, a gente pensa no celular, mas né? Qualquer tipo de tela, televisão, computador. Porque senão fica muito... Não pode falar. Senão fica muito, assim, passivo, uma atividade muito passiva, sempre assistindo, sempre jogando, e não vai, assim, criar pensamento crítico, reflexão. Então, tem um impacto muito grande, assim. A gente percebe que as pessoas hoje também, pelo uso do chat GPT, as pessoas buscam todas as respostas ali, né? Ao invés de pegar e falar com outras pessoas, de desenvolver um pensamento crítico, eles querem uma resposta pronta pelo chat. E isso não desenvolve, assim, a pessoa como completo, né? Repertórios sociais. Então, tem um impacto considerável. Até em elaboração de TCC, pessoas que estão na faculdade, às vezes elas fazem todo o trabalho dela pelo chat. E daí isso é muito prejudicial, assim, pensando até nos futuros profissionais que estão sendo formados. Inclusive, né, a minha mãe é professora universitária, ela é professora de psicologia na UEL. E ela comenta, assim, que às vezes ela se depara com alguns trabalhos de alunos feitos, assim, de uma forma completamente desconexa, porque, por exemplo, né, isso a Tatiane sabe bem que tem as abordagens, então ela também é da análise do comportamento, e assim, a matéria dela é sobre isso, e o aluno vai fazer o trabalho, só que ele daí faz com base na psicanálise. Então, assim, dá pra perceber que ele usou o chat GPT e ele nem revisou, porque também, assim, no mínimo ele deveria ter revisado e visto que não tinha nada a ver com o conteúdo, né? Então, assim, tem coisas que ficam muito visíveis que realmente foi feita com IA, porque é completamente desconexo da proposta. E o mais alarmante ainda é que, assim, se pelo menos a pessoa ela utilizasse, depois ela tivesse essa visão crítica, né, fosse corrigindo, mas não, a gente vê que realmente as pessoas, elas usam indiscriminadamente e elas não têm nem essa habilidade, né, de corrigir os erros. E falando nessa questão de habilidade,
quanto mais a gente vai usando o chat, vai ficando dependente disso, o nosso cérebro ele vai parando de raciocinar. Sim, a gente vai perdendo realmente o senso crítico. Às vezes porque tem gente que às vezes até quando vai conversar, mandar um e-mail para a pessoa, ela vai lá, digita para saber como que ela vai escrever o e-mail. Sim. Então assim, atividades a pessoa já básicas, não consegue fazer mais o básico, que às vezes é formar uma frase, é responder uma pergunta. Até pelo, assim, as pessoas justificam a falta de tempo, que é tudo muito corrido. Daí elas jogam ali, como que eu mando um e-mail e tal? Daí manda ali, copia e cola. E a pessoa não pensa, não fala assim, às vezes ela não, que nem a Luísa falou, às vezes ela não revisa aquilo. Daí ela manda, daí depois vai verificar, tá tudo errado, porque o chat ele não tem a sensibilidade humana, né? Ela só meio copia e cola tudo que está ali na internet. Mas nem tudo é 100% confiável, né? As fontes que o chat usa não são totalmente confiáveis. E também tem esse outro ponto que ele não vai ter essa sensibilidade. Porque, inclusive, um outro tema que já chegou assim no consultório, de pacientes que às vezes fazem um pouquinho de terapia com o chat. Assim, eu estou sentindo tal coisa, e joga ali no chat. E daí, assim, isso é muito perigoso, porque o chat ele não vai ter essa sensibilidade humana de perceber o que a pessoa realmente está sentindo. Ele pode ajudar em alguns pontos, mas nunca dispensa a orientação correta de buscar um profissional. Tem até um estudo bem interessante, né, que eles utilizaram o ChatGPT e simularam um paciente em psicose, né, um paciente com esquizofrenia, e o paciente ia relatando como ele estava se sentindo. Aí o grande problema é que o ChatGPT, ele ia validando muito, então ele ia só acolhendo o paciente, só que ele estava acolhendo uma psicose. Então, esse que é o grande problema, né? E nesses casos, assim, se fosse realmente um psicólogo humano, ele perceberia que aquilo era um sinal de alarme, né? E já indicaria, olha, você precisa de um tratamento psiquiátrico, não tá legal. E enquanto isso, não, o ChatGPT, ele ia acolhendo e reforçando a psicose. E a gente sabe, assim, que psicose é algo muito grave, porque se, por exemplo, a pessoa acha que ela tá sendo perseguida, ela pode até ficar violenta, ir atrás dessa pessoa. Então, tem vários casos, assim, que culminam em violência em decorrência de uma psicose não tratada. Então, realmente, essa sensibilidade de saber quais casos são mais graves, quando encaminhar, quando é um caso, às vezes, até de levar ao pronto-socorro, o ChatGPT não tem essa habilidade. Isso também não vem, assim, da falta de sensibilidade, porque, na verdade, a gente tá treinando e alimentando. É um reflexo do meu eu, né? Ali no computador, ele vai me responder aquilo que eu realmente tô querendo, né? Óbvio que, assim, depende muito de como é usado e da construção daquilo nas tarefas, né? Por exemplo, numa engenharia, né? Revisar um contrato, às vezes, que tem lá 20 páginas. Então, existem... ele pode nos auxiliar e auxilia muito, desde que a gente não perca o nosso raciocínio e entenda que a gente comanda aquilo, não ele comanda a gente. A gente usa. Bom, não tem quem não use, né, gente? O mais hoje que tá para todo mundo é o ChatGPT, né? Existem outros aí, o Gemini, o Claude e tudo mais. Mas assim, eu já cheguei de dar bom dia, boa noite. Não, você errou, é bom dia. Já passou pesquisa errada, né, de passar informação. Mas agora acho que a gente vai entrar um pouquinho na polêmica, que vai aprofundar um pouquinho mais na área da saúde. É o seguinte, Luísa, na área da medicina a gente teve aí alguns médicos reprovados, né, na faculdade, né? Pois é. Né? Esse tema, essa semana foi bastante debatido. Esse é novo pra mim, essa informação mais de 13 mil. Sim, mais de 13 mil, né? É uma 13 prova, mil médicos reprovados? Sim, é uma prova que é aplicada, né, no último ano de faculdade, no sexto. De proeficiência, né? Isso, pra ver assim, então, o quanto eles conseguiram absorver do conteúdo de todos os 6 anos de faculdade, né? E assim, grande parte atingiram notas 1 e 2, que são... seria de 1 a 5, né? Então, assim, 1 e 2 são notas muito abaixo da média. Ou seja, é um médico que ele tá se formando sabendo menos de 50% de medicina. Do que ele deveria saber. Que é muito grave. Né? Entra naquele ponto que a gente comentou, né? Os profissionais que estão vindo. Isso. E vai pegar 2 ganchos. Tanto que, quando a Luísa estava falando aqui da questão da mãe dela de ser psicóloga e do aluno pegar lá um psicólogo que vai se formar, fazer um trabalho... Sim. Vai afetar a área também, acho que de todo mundo aí, de todas as, né, vamos ter profissionais aí, for de que jeito. Mas, 7 de janeiro desse ano, a OpenAI, ela divulgou a criação não sei se vocês chegaram a ver, do ChatGPT Health, destinado para a saúde.
que ainda está sendo implantado. E é uma região do chat, que eu não sei se vai estar disponível gratuitamente ou não, a princípio se vai ser pago, onde foi alimentado com base realmente em profissionais da saúde. Vamos pensar assim, né? Qual profissional que reprovou né? ou que Sim, tanto medicina. Então, ontem, né, até conversando ali com o chat, discutindo, mas como que vai funcionar isso aqui? O objetivo é dizer que é o seguinte, fui lá na Luísa, ela pediu exames de sangue para mim, para eu ver como é que estava minha B12, né? Ou, de repente, minha vitamina D, para, de repente, me suplementar, alguma coisa assim. E como que vai servir? Diz que é para você encaminhar os seus exames, o chat poder fazer uma análise para ver se está dentro dos parâmetros ali, mandar a fotinha mesmo do resultado do laudo, e ele estimular a gente a fazer perguntas para o profissional na hora de um retorno. Imagino que vai virar, né? Sim. Né? Porque, enfim, hoje já existe, como a própria Tatiane falou, pessoas que fazem a terapia, pessoas que acabam tendo um surto e estão lá conversando com o chat. Eu vou fazer essa pergunta para as duas, começando com a Luísa. Como vocês veem esse fato da gente buscar o chat para poder fazer uma terapia, buscar ajuda médica, né? E esse pessoal realmente buscar por um diagnóstico, tanto para a parte psiquiatra, psicológica, na saúde mental, né, na terapia. Como que vocês veem isso? E vocês acham que existe a possibilidade de dar certo essa grande passo aí do chat GPT? Não substitui o humano, né? Mas de ter uma área específica para a saúde? Olha, isso assim, é um tema realmente bastante delicado, né? Então, assim, vendo pelo que os pacientes já fazem, né? Então, muitos pacientes já utilizam a IA, eles jogam os sintomas deles e tentam descobrir o que eles têm. E assim, pelo que eu vejo que os pacientes trazem para mim, realmente é preocupante porque, assim, às vezes vai para um lado completamente diferente, porque a grande questão também, né? Na psiquiatria, acredito que na psicologia também, na medicina como geral também, é que o médico, ele tem a habilidade de ir direcionando a entrevista. Então, assim, o paciente chega, fala o que ele tá sentindo, mas pra gente afunilar e elaborar uma hipótese diagnóstica, às vezes tem outras coisas que a gente precisa perguntar. E o ChatGPT, ele não tem essa habilidade de ir conduzindo uma entrevista. Então, assim, para elaborar uma hipótese, tem toda uma construção que vai através dessa conversa que a gente chama de anamnese, né? E aí o que eu percebo que os pacientes trazem para mim. O ChatGPT, ele pega muitos sintomas isolados. Então, assim, ele só reúne aqueles sintomas, na base de dados, ele vê o que pode ser aquilo. E é muito complicado, porque às vezes eles dão até diagnósticos muito graves, que gera muita ansiedade pro paciente. Então, por exemplo, já veio paciente falando de diagnóstico tipo, de câncer, coisas extremamente graves e que não tinha nada a ver. Justamente por isso, ele pega só o recorte, ele pega os sintomas, ele não pega, assim, todo o histórico do paciente, histórico familiar, como que começou, né, como que foi piorando os sintomas. Então, esse eu acho o problema, assim, porque ele pega os dados de uma maneira muito objetiva e não sabe como elaborar essa hipótese. E dando, assim, um outro exemplo, né, que tem muitos transtornos também na psiquiatria, que tem muitos sintomas em comum. Então, por exemplo, né, desatenção. Desatenção é um sintoma que pode ser comum a vários transtornos. Então, no TDAH tem desatenção, na depressão pode ter desatenção, na ansiedade. Aí o grande problema é isso, o ChatGPT, ele vai pelo sintoma. Então, já teve um paciente, né, que ele veio em consulta e ele acreditava ter autismo, porque ele tinha algumas características, que ele tinha sensibilidade auditiva, ele tinha uma certa incoordenação motora, e assim, eram sintomas que também estavam no espectro de todas as neurodivergências. Na verdade, por fim, a gente foi entendendo o caso dele, era um TDAH. Mas assim, pro ChatGPT não era TDAH, era autismo. E isso é um problema porque muda completamente o direcionamento, muda o tratamento, porque o autismo daí seria essencialmente terapia, já o TDAH não, tem medicação. Então, esse é o problema, assim. Realmente, o ChatGPT, ele não tem essa sensibilidade e muitas vezes ele pode gerar, inclusive, ansiedade pro paciente por dar respostas muito mais graves do que seria, na realidade, o caso. Isso acontece com você também, Tatiane? Sim, acontece, sim, que às vezes o paciente, ele chega na clínica já com o diagnóstico pronto. Assim, então, eu vi na internet, quando eu não pelo chat, mas também no TikTok. Eu vi um vídeo no TikTok falando de tais sintomas, então eu me identifiquei muito, então eu tenho isso. Assim, ele já chega afirmando. E isso é muito difícil, porque assim, a pessoa às vezes ela se limita a um rótulo
e que ela acredita que aquilo, e para você desconstruir isso que a pessoa acredita fielmente que ela tem, é mais complicado no tratamento. Porque, que nem a Luísa falou, o chat ele não tem essa, e a internet em geral, né, ou as redes sociais, não tem essa capacidade de avaliar o contexto único daquela história, né, porque assim, a clínica ela é soberana a qualquer tipo de rótulo. Então, assim, a experiência clínica que vai ditar de analisar qual que é realmente o diagnóstico daquela pessoa. Porque o diagnóstico, ele consiste também no tempo que aquele sintoma vem sendo apresentado, a intensidade e a frequência. Então, se a pessoa, às vezes, assim, vamos supor, hoje ela está muito mal e ela conversa com o chat. E o chat vai dar um diagnóstico baseado no hoje. Só que às vezes esse sintoma, ele não tá com tanto tempo, assim, de duração para consistir naquele transtorno em específico. Mas daí a pessoa já se rotula, eu tenho isso, porque o chat falou, porque eu ouvi na internet. Só que para fechar um diagnóstico, você precisa esses 3 fatores, da duração, da intensidade e da frequência que aquele comportamento está sendo emitido, que está ocorrendo aquilo. Então, assim, tem muito viés, assim, muitos pontos que a pessoa chega e daí tem esse sofrimento, essa ansiedade, porque às vezes ela acha, eu não vou ter cura, como que eu vou resolver isso? Por isso que tem que olhar mais o comportamento em si do que um rótulo, assim. Um rótulo. E é um processo daí de desconstrução, né? Porque a gente vê ali os profissionais que estão surgindo no mercado, que a gente citou aqui a medicina porque é o mais evidente que aconteceu nessa última semana, né? Mas isso vai existir em todas as áreas, né? No marketing, na psicologia, na administração, e assim, a gente está falando às vezes da gente como usuário comum buscar ajuda, mas existem muitos profissionais, como já foram flagrados, usando o ChatGPT para oferecer diagnóstico para o paciente. E isso é muito preocupante. E aí, quando surgiu essa questão do ChatGPT Health, eu fiquei pensando, falei, mas a gente vai entrar lá, a gente vai começar a avaliar o nosso score lá do nosso exame, e aí vão surgir várias dúvidas. Já é difícil para o médico, né? De repente ali o contato. Imagina para vocês da área, principalmente da saúde mental, a gente chegar com uma construção e vocês terem que desconstruir e recomeçar, né? Né? Isso acho que vai ser, não sei se a gente pode pensar se realmente vai chegar a dar certo. Eu acho muito preocupante, né? Porque isso vai ser um processo aí, acho que de adaptação para todo mundo, né? A gente falou muito da questão, como a Mayara estava falando, que é uma ferramenta, como vocês colocaram aqui, e ela vai funcionar mediante ao que eu alimento, ao que eu pergunto, e não se eu jogar lá, me cria isso, né, aí, se eu não tenho a capacidade de crítica, análise crítica, né. Ô Tatiane, dá para perceber hoje nas pessoas essa dificuldade, essa desconexão tão grande na construção aí de frases, de textos? É possível perceber isso hoje? O repertório das pessoas ele tá menor? É possível perceber isso? É possível, assim, dá para perceber através, assim, até na psicoterapia, a forma que as pessoas relatam os eventos, assim, ela às vezes não tem essa linearidade, ela não tem essa linearidade do que aconteceu. Às vezes você faz uma pergunta, ela responde outra coisa, assim, como que você se sentiu? E a pessoa joga outro ponto, assim, porque daí ela fica confusa diante de tudo o que, assim, o chat fala. Por exemplo, se ela já fez essa consulta com o chat anteriormente, ela já vem com uma ideia pronta. E tem um outro ponto que eu acho que é importante comentar também, que eu lembrei agora, que assim, o que o chat faz, ele só reforça o que a pessoa quer ouvir. Ele nunca vai confrontar a pessoa assim, mas por que você sentiu isso? Ele nunca vai confrontar, ele só vai acolher e dar uma resposta ali pronta. E assim, na psicoterapia, é ao contrário, a gente questiona, a gente quer ouvir da pessoa, né? A gente não vai dar uma resposta pronta, a gente vai ajudar a pessoa a construir. E às vezes a pessoa, ela não tem essa capacidade de continuar na psicoterapia porque ela não gosta desse confronto. Porque é mais confortável e melhor, assim, até pro nosso cérebro mesmo. A gente gosta de coisas prazerosas. É mais fácil você só ouvir o que você quer do que você ouvir o que você não gostaria de ouvir. E a psicoterapia faz esse movimento de confronto. Enquanto que o chat só acolhe, só fala o que a pessoa quer ouvir,
né? Que nem você falou, você que alimenta o chat, a pessoa que utiliza alimenta. Então, ele vai usar aquilo a seu favor e para colocar você ali para cima. Sim. Só que às vezes não é uma forma efetiva. E hoje a gente vê que cada vez mais pessoas acabam se relacionando com o chat do que tendo interações pessoais, né? Isso está mais evidente na nossa sociedade, e até pelo fato de terem consultas online, porque algumas pessoas acabam ali optando, realmente essa dificuldade, Luísa, de que a Tatiane falou, do confronto com o outro, da desconexão, da dificuldade que eu tenho de construção ali de uma relação? Sim. Perdão, não entendi a pergunta. Seria assim, por que as pessoas optam pelas consultas online? Não, ou porque... conversa, pelas né? interações. Pelas interações online. Exatamente, assim, porque as interações pessoais, nós nunca sabemos o que o outro vai dizer, como o outro irá reagir, né? É tudo muito imprevisível. Mas também, né, essa que é a grande beleza das relações, né? O outro, ele é diferente de mim. E já nas redes sociais, não. Primeiro que nas redes sociais, a pessoa, ela vai se relacionar com um grupo de pessoas que pensam de maneira similar a ela, então isso já é muito mais confortável, né? Só que ao mesmo tempo isso é muito ruim pro repertório dela, porque assim, ela vai estar sempre sendo reforçada, ela nunca vai ter novos repertórios, nunca vai se questionar. Mas como a Tatiane disse, isso é muito confortável. Mas assim, ao mesmo tempo, né, também não dá pra gente só demonizar as redes sociais. Então, eu percebo que em certos aspectos auxilia muitas pessoas. Então, por exemplo, né, eu vejo pelos meus pacientes neurodivergentes que eles têm muitas dificuldades já de socialização. É muito comum, a partir das redes sociais, eles encontrarem outras pessoas também neurodivergentes e para eles é muito mais fácil de se comunicar com elas. Então, assim, pode ser uma porta de entrada para melhorar o repertório. Obviamente, assim, quando o paciente fala isso, né, eu valido, reforço, mas eu falo que também é importante, a partir disso, ir para as relações pessoais. Mas já é um início, né, para quem tem dificuldade de se relacionar. Até a última pergunta para a Tatiane foi em relação à cognição, né? Uma coisa que eu me lembrei, que é importante citar, né? O mais perigoso está sendo principalmente para as pessoas nascidas após a geração Z, porque já são pessoas que nasceram dentro das tecnologias. Então, o cérebro delas foi desenvolvido dentro das tecnologias. Pra gente é mais fácil porque no início, né, nós vivemos grande parte da nossa vida, então, ensino fundamental. Na minha época, no ensino médio já tinha mais redes sociais, mas todas aquelas fases iniciais do aprendizado foram físicas, né? Então, foram eu, o livro, a professora, e já atualmente não. As crianças, elas já nascem imersas nessa tecnologia. E o grande problema é que muitas vezes, né, olhando de fora, pode parecer uma patologia, mas não, às vezes é só comportamental. Então, tem crianças que têm dificuldades de aprendizado que não são transtornos, são questões comportamentais, de não ter horários fixos de estudo, de ter o uso de tela durante o estudo, ou então, né, de usar daí as telas na sala de aula, que inclusive foi um grande avanço, né, a questão da lei de não poder usar na sala de aula, porque realmente as professoras relatavam que os alunos utilizavam muito. Então, assim, o maior desafio está sendo para essas novas gerações, né? Como conseguir que eles tenham um desenvolvimento cognitivo saudável dentro das tecnologias, porque a gente sabe que, infelizmente, assim, o tempo todo eles vão ter acesso. Então, o ideal é achar esse equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, né, tem certos autores que defendem que crianças não devem ter acesso nenhum a tecnologias, que realmente, como a Tatiane falou, né, até a Sociedade Brasileira de Pediatria fala por idade, né, qual que é o limite. Mas tem um autor americano que ele escreveu um livro que é bem famoso, chama Geração Ansiosa. E ele defende que, na verdade, deveria ser só após o ensino médio. Porque ele fala que antes, os estudos mostram que é muito deletério para o desenvolvimento cognitivo da criança. Tatiane, e essas relações pessoais e ali de amizade, de vínculo com a família, né? Eu também sou, como a Luísa falou, a gente não pode demonizar, porque, gente, o celular tá na nossa palma, a gente tem, né, aplicativo para tudo, depois eu vou até entrar em... Facilita muita coisa, né? Mas como a gente poder trabalhar e conscientizar de que as pessoas, elas podem sim fazer esse uso equilibrado, de usar o chat, mas também, como você disse até no começo, você vai no consultório, as pessoas estão todas baixadas olhando o celular, ia num banco, né, você está numa fila, né, como a gente poder trazer ideias aqui para as pessoas de realmente começar a se olhar e falar assim, poxa, eu também quero me permitir conhecer um ser humano, né, de carne e osso, e ter esses confrontos, né, como a doutora
doutora Luísa disse, que a gente não quer ser confrontado pelo outro, né? A gente quer ter good vibe, tudo bem, né? Como a gente poder estimular essa sociedade, né? Principalmente, eu concordo com a Luísa, acho que essa geração que nasceu imersa na tecnologia vai ser um pouquinho mais difícil, porque ontem pesquisando, em menos de 20 anos, gente, a gente passou desde o MSN, Orkut, WhatsApp, Instagram, Facebook, e o boom agora com a IA, né? Então, assim, como estimular as pessoas realmente a buscar o ser humano? Seria importante, assim, a pessoa ter uma visão do que é importante para ela. Porque, assim, a rede social, ela ajuda a descobrir novos hobbies, novos lugares. Às vezes ela não está feliz no local que ela está, assim, na vida que ela tem. Então, usar como inspiração e daí fazer grupos, assim. Por exemplo, mandar uma mensagem para a pessoa, ter um contato. Eu percebo, assim, que nem você falou, não é importante, não é bom demonizar as relações, porque eu percebo que muitas pessoas descobrem grupos através das redes sociais. Por exemplo, grupo de pintura, uma aula de violino, o grupo de trilha. Então, assim, tem como driblar utilizando esse recurso de uma forma mais positiva, para você buscar para conhecer novas pessoas, fazer parte de grupos. E, assim, seria importante, desde pequeno, nessa geração que está crescendo apenas com o celular, com as telas, os pais incentivarem desde criança a ter grupos, assim, vamos fazer uma aula de inglês presencial, uma aula de música, qualquer coisa assim, interação com as pessoas e sem o celular, sabe? As crianças brincarem ali no parquinho, porque daí isso vai estimulando e ela vai resgatando esse momento igual antes do uso de tela em excesso. Também através de desenhos, jogos, assim, então limitar um pouco o horário para poder ter, em contrapartida, esses novos horários de interação social, mas também tentar utilizar, às vezes eu percebi que tem alguns jogos também, que eu acho bem interessante, que alguns adolescentes falaram, para mim, já relataram, que assim, tem um jogo que todo mundo precisa ter celular para jogar, só que tem que estar na mesma sala e ter uma tela, assim, uma TV. E daí eles utilizam pelo celular do jogo, só que eles estão interagindo. Então é uma forma também saudável, assim, é um recurso, né, utilizar a tela, mas presencial com outras pessoas, para ter essa interação. Essa conscientização, ela tem que partir mais do adulto, né? Porque a criança ali, o adolescente, o jovem, ele tá em plena construção, né? E a criança, principalmente, ela vai fazer o que o responsável tá fazendo. Então, não adianta, sai desse celular, só que toda vez que ele olha pro pai e pra mãe, os dois estão no celular. Então, ela vai simplesmente repetir o comportamento, porque ela aprendeu assim. Então, é aí que tá a questão de nós sermos exemplo, né? O exemplo é o melhor, assim... Pode começar. O próprio comportamento dos pais é o próprio exemplo para os filhos. É interessante também, tem alguns grupos assim, de outros países, alguns estudiosos que falaram de você ter um hábito de leitura. Por exemplo, chegar às 8 horas da noite, ninguém mexe no celular e todo mundo pega um livro e lê. E a criança vê os pais sempre fazendo isso sem mexer no celular. E daí chega no momento que a própria criança já vai pegar o livrinho dela e sentar no sofá e eles ficam ali por 1 hora lendo. Assim, o tempo de leitura. Então, cultivar esses hábitos saudáveis, assim, desde quando é criança, né? Os pais passarem isso para eles, e isso vai se tornando um hábito, e a criança vai criando essa responsabilidade, e na vida adulta ela consegue manter. Né? Ô Luísa, e como que fica, assim, esse excesso de uso de tela, seja o celular, a televisão, para a nossa qualidade do sono? A gente já conversou algumas vezes, mas acho que é importante falar o quanto é importante o sono para uma criança, para um adulto, né? Quais os aspectos que envolvem aí essa situação de um bom sono? Bom, então, inicialmente, né, que não existe saúde nem física nem mental sem um sono de qualidade. E para cada idade tem um tempo específico de sono, né, que é o necessário. E atualmente nós vemos muitos problemas de sono que também não caracterizam transtorno e sim são somente comportamentais. Que seria por essa questão, né, de um hiperestímulo no período da noite. E as telas, elas estimulam a vigília, né, por 2 mecanismos. Tanto pela luz, que ela estimula e ela faz com que nosso cérebro entenda que ainda está de dia, apesar de estar de noite.
e também pela quantidade de estímulos. Então, geralmente, né, quando as pessoas assistem algo ou veem algo à noite, sempre são coisas com muitas imagens, muito som, e isso também avisa o nosso cérebro que ainda é hora de estar acordado. Então, assim, o que eu sempre oriento para os pacientes, né, nesse caso? Realmente limitar o uso de tela à noite, então aproximadamente 2 horas antes de dormir, já não ter mais acesso a telas, e se for ter, né, se a pessoa, assim, realmente achar que inicialmente é difícil não acessar, ir migrando para atividades um pouco mais leves. Então, assim, se for assistir um filme que não tenha tanta ação, reduzir um pouco o brilho da TV, deixar mais silencioso, mas o adequado realmente é não ter tela nesse período da noite. Então, eu sempre tento estimular alguns hobbies para os pacientes, né? Por exemplo, a leitura é algo bem interessante, que vai desacelerando o cérebro, ou às vezes deixar uma música calma. Alguns pacientes aceitam, nem todos, né? Mas tem alguns que fazem também meditação antes de dormir, que é algo que avisa o cérebro que é para desacelerar, ou hobbies manuais, bordado, enfim. Mas realmente, assim, ir avisando o nosso cérebro que tá na hora de dormir. Certo. E existe uma quantidade de horas sono que existe para o adulto, para a criança? Isso é individual? Para as crianças existe, agora para adulto isso varia muito segundo o cronotipo da pessoa, porque tem pessoas que são considerados dormidores longos, que precisam de longas horas para dormir, às vezes 12, 14 para se sentirem bem, e tem pessoas que são dormidores curtos, que dormem 4, 5 horas e se sentem bem. A grande maioria das pessoas, né, a média é 7 a 8 horas, mas assim, isso é muito individual, então eu sempre falo para o paciente para eles fazerem um teste, né? Então, por exemplo, no final de semana ou nas férias, sem despertador. Quantas horas ele precisa para realmente acordar e se sentir bem e descansado. Aí essa seria a necessidade basal dele. Isso, obviamente, assim, pensando em uma pessoa que esteja saudável, né? Porque se tiver com algum transtorno, ou uma ansiedade grave, ou uma depressão, aí não dá para fazer esse teste. Mas a partir do momento em que a pessoa descobre qual que é a necessidade basal dela, ela sempre tentar adaptar na rotina e encaixar essa quantidade de sono. Porque quando a gente faz privação de sono, isso é bem deletério, né? Tanto para a nossa saúde física, que os estudos mostram que aumenta a incidência de doenças cardiovasculares, quanto para a saúde mental, porque também aumenta a chance de ter transtornos mentais. Certo. E você está falando aí de alguns sintomas, doenças cardiovasculares que possam começar a dar sinal. O que mais que a gente pode perceber que está acontecendo no nosso organismo, na nossa mente, que pode ser sinais de uma privação de sono? E a gente às vezes não se deu conta disso ainda. Então, cansaço excessivo, desatenção, o paciente perceber durante o dia que em vários momentos ele sente sonolência, ou então ele vai tentar fazer um exercício, ele percebe que ele tá muito fraco. Esses são alguns sinais mais básicos, né? Tem alguns pacientes que eles já ficam, às vezes, em uma privação de sono mais crônica, então é mais difícil de perceber. Mas, agudamente, esses são os sinais mais comuns. Irritabilidade também, né? bastante comum. A pessoa fica mais sensível, qualquer coisa ela já se irrita. Já se irrita, já explode, né? Sim, fica sensível a som, parece que os estímulos todos deixam ela muito irritada. A inteligência artificial, o chat, o WhatsApp, vem para ficar, na opinião de vocês? Eu acredito que sim. Assim, a tecnologia está avançando cada vez mais. Eu acredito que é uma nova realidade e a gente tem que se adaptar a ela. E perceber que ela tem coisas positivas e coisas negativas. Mas as negativas a gente pode driblar, assim, a gente pode ter uma manipulação do tempo de uso, do pensamento crítico. Então, é possível aprender novos comportamentos para conviver em harmonia com o chat e com todas as tecnologias que estão surgindo. E que vão surgir ainda, né? E que irão surgir, porque ainda acho que a gente vai ver muita coisa, né? Com certeza. Vai ver muita coisa, né? Pois é. E existem coisas legais como aplicativos de meditação, que ajudam, né, a trazer aplicativos do Mindfulness, né? Que mais que de repente pode dar de dica, Tatiane? Tem alguns aplicativos de monitoramento de humor também. Olha. Para pessoas que, assim, às vezes o humor oscila muito durante o dia, ele pode registrar o que ele sentiu. Por exemplo, hoje, tal horário, fiquei muito brava. Daí ele registra. Daí, hoje, à tarde, eu fiquei muito feliz. Daí ele registra, assim. Ele pode monitorar o humor. E também, daí, isso ajuda, depois, na psicoterapia, assim, a pessoa trazer esse diário pra gente verificar como que foi as oscilações
situações de humor durante a semana ou durante um período. Então, tem alguns recursos, que nem esse monitoramento do humor, o mindfulness também, meditação guiada. Esse monitoramento do humor, ele tem um nome específico? O aplicativo é... Eu acho que tinha um que é Ipio. Eu vou confirmar depois, eu não lembro de cabeça, mas eu tenho... A gente compartilha. Tem alguns. Tem que inventar aqui nos comentários, né? Gente, antes da gente chegar aí com dicas finais de vocês, pra gente ter aí como diz a Tatiane, eu acho que assim... É uma coisa que a gente não pode lutar contra, porque eu acho que vai ser mais difícil a adaptação, pelo menos eu penso assim. Sim. Eu acho que a gente tem que realmente tentar ao máximo trabalhar a nossa capacidade de análise crítica, porque hoje também você vê um vídeo na internet e você fala, não, será que é IA? Será que é verdade? Será que é IA? Será que é verdade, né? A gente ter essa capacidade de senso de análise, né? Tanto ali para revisar um texto, para ver uma imagem. Eu queria que vocês deixassem o Instagram de vocês, para o pessoal seguir vocês. Luísa, onde que o pessoal te encontra? Qual é o seu arroba? Sim, então meu arroba é doutora.luiza.psiquiatra. Tem meu site também, que é www.luisapsiquiatra.com.br. É Luísa com S, tá, gente? Isso. Tatiane, onde o pessoal te encontra? O meu é Tatiane Paleari, psicóloga. Só que daí sem acento, né? Fica psicóloga. Tatiane Paleari, psicóloga. Gente, eu acho que, assim, é um assunto, assim, que... eu acho que ele rende bastante, cada vez tem mais informações e é algo que pode afetar ali também a saúde física, né, e vem realmente para estimular tanto a questão positiva, né, da gente poder se render também ao uso da tecnologia, mas de uma forma bem consciente e trazer resultados positivos para a gente, né. Mas assim, do ponto de vista de uma médica e do ponto de vista de uma psicóloga, qual a recomendação que a gente poderia sair daqui hoje para usar isso tudo que nós temos ao nosso dispor aí com bom senso e fazendo bom uso para a gente manter o equilíbrio da nossa saúde mental. Luísa? Bom, então inicialmente, né, o que eu sempre indico para os pacientes é fazer uma coisa de cada vez. Então, não fazer outras atividades do dia a dia enquanto usa o celular. Quando for usar o celular, né, parar e utilizá-lo. Também, assim, algo que é muito perigoso e que as pessoas fazem muito. Acordar e a primeira coisa que elas fazem é pegar o celular. Isso não é nada saudável. Então... eu pego só pra desligar o despertador. Isso já tá bom. Então, assim, de manhã, se a pessoa acha que ela precisa fazer algo pra dar uma despertada, né? Tentar colocar alguma outra coisa. Então, um alongamento, ouvir uma música, fazer uma leitura rápida de 15 minutos. Mas pegar o celular logo de manhã já é um grande problema. Porque você já deixa o seu organismo em estado de alerta logo ao despertar. Então, o despertar, ele tem que ser lento, né? Então, é muito saudável a pessoa acordar, tomar banho, escovar os dentes, comer, tudo com calma. E o grande problema né? Quando ela faz duas coisas ao mesmo tempo, primeiro, que ela pode cometer erros, né? Então, esquecer coisas. E também que ela não tá prestando atenção naquela atividade. Então, isso para o cérebro é extremamente ruim. E outra dica também que eu sempre dou para os pacientes é nunca comer mexendo no celular. Porque isso, primeiro, que para quem já tem um transtorno alimentar é muito grave, já que não está prestando atenção na comida. E segundo, que o nosso organismo ele tem que estar o tempo todo presente nas atividades que ele faz, né? E, por exemplo, pensando no contexto de uma família, o almoço, o jantar é um contexto de interação. Então, todos estarem mexendo no celular é muito ruim. As pessoas precisam sentar, ter aquele momento, ter aquela interação social saudável. E também, né, como nós já conversamos antes, além de ter fazer as atividades, né, sem estar com o celular, ter períodos específicos para utilizá-lo. Então, é legal ter certos limites. E se o paciente ele percebe que está excessivo, então ele olhar, né, o uso diário e ir colocando pequenas metas. Essa semana eu vou reduzir 15 minutos, a semana que vem vou reduzir mais 15. E não existe um tempo ideal, existe o tempo ideal para cada pessoa. Então, a partir do momento em que aquela pessoa percebe que o uso do celular está impactando muito na rotina, ela tem que ver qual que é o limite, qual que é o equilíbrio entre o uso saudável que não tenha impacto na sua rotina. E além disso, né, também sempre ter esse senso crítico na hora de avaliar as coisas na internet. Seja em redes sociais, seja no chat GPT, sempre olhar a fonte, né, pesquisar com calma.
E outra coisa também que até eu tinha esquecido de mencionar na conversa, né? O uso das redes e das telas em geral estimula também outras dependências comportamentais. Então, por exemplo, pessoas que têm dependência em compras é um problema também, porque é o tempo todo vindo notificação, aparecendo no Instagram, no Facebook, as propagandas, né? Então, também, se a pessoa perceber que aquilo já está impactando as finanças dela, tomar cuidado, desinstalar aplicativos de compras. Então, a pessoa ela tem que sempre ter esse olhar individual, né? O quanto que o uso das telas do celular está me impactando. E tentar achar esse equilíbrio. Tatiane? Através da psicoterapia, a gente pode observar com o paciente o que está sendo em excesso e o que ele precisa modificar. Porque, que nem como a Luísa falou, cada pessoa tem a sua particularidade, a sua individualidade. Então, não tem como, assim, você deixar fixo, você tem que fazer isso. A gente pode ir trabalhando para deixar da melhor forma possível do uso para a pessoa, né? Porque tem algumas pessoas que trabalham com o celular. Então, não tem como você, assim, não, você não pode utilizar o celular, tem que ser tantas horas. Porque o tempo saudável é muito único, muito individual. Então, dentro da psicoterapia e de autocrítica, a pessoa vai se autoavaliando para verificar o quanto que está tendo impacto o uso de telas na vida dela. E isso a gente vai adaptando de forma gradativa, porque não tem como também, a pessoa usa 4 horas por dia e ela quer deixar 1 hora. Não é da noite para o dia que ela vai conseguir modificar. Então tem que ser uma forma gradativa de diminuindo esse tempo até chegar no objetivo da pessoa. E tudo que a Luísa falou dessa parte do almoço, eu concordo exatamente dessa forma. E outro ponto para agregar seria o uso para estudo. Que às vezes as pessoas estudam, por exemplo, no livro e com o celular do lado. Mas a simples presença do celular já libera ansiedade, assim, a pessoa já fica pensando, porque ela olha o celular e será que alguém me mandou mensagem? Eu tenho que olhar o Instagram. Então a pessoa, o simples fato do celular estar do lado do livro, mesmo com a tela para baixo, sem olhar as notificações, porque daí é a associação com o estímulo com aquele celular. Então, a pessoa olha o celular e ela já remete a tudo que o celular traz. Então, ela não consegue concentrar totalmente no estudo. Então, na hora de estudar, sempre, se não for um estudo através da tela, do computador, sempre deixar o celular mais longe, fora do campo de visão, para dela conseguir, de fato, concentrar e estudar o tempo proposto, assim. Já teve alguns casos também de ver de pessoas que acabam deixando o celular em outros cômodos, né? Sim. Distante, até mesmo para despertar, né? Levanto, vou lá, desligo, depois volto, para realmente poder se concentrar e ter foco ali, porque eu acho que a gente vem perdendo também um pouquinho a nossa capacidade de foco, né? Com certeza. Né? Meninos, eu agradeço demais a presença. Eu acho que tem mais alguma coisa para ser colocada? Não, acho que é isso. Né? Nós não somos contra a tecnologia, a gente ama, a gente está fazendo alguma coisa aqui que vai para o YouTube, vai corte para a rede social. O que a gente quer é o seguinte, se você estiver assistindo aí e tiver pensando em alguém que possa estar passando com essa dificuldade, passando um uso excessivo em telas, seja no celular, seja em TV, computador, tablet, né, que não consegue fazer uma refeição sem estar mexendo no celular. E olha, gente, sabe, aqui cada podcast eu levo um puxão de orelha, porque como a Luísa falou, não vejo o celular antes de acordar, de também, eu sou a primeira que caça o celular e olho. Então, assim, se você estiver vendo, assistindo e se identificou ou pensou em alguém que está precisando de ajuda, tem ajuda especializada, né? Tem psicólogos, tem psiquiatras, né? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente revisar um pouquinho para ter uma vida um pouquinho menos acelerada, menos desconectada ali das redes, do que a maioria fala, e a gente se olhar um pouquinho mais pro eu, né? Então, a gente agradece você ter ficado até aqui, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu joinha e acessa aí as redes das meninas, tá bom? Obrigada!